Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Pódio e hoje a gente vai ver a solução do problema Jogo da Vida da OABI 2024, primeira fase. Eu sou o Arthur Lobo, eu já fui 4 vezes ouro na OABI, primeiro lugar da América Latina e bronze na IOI, e hoje eu vou ser o professor de vocês nesse problema. Então vamos lá para o enunciado. O enunciado é o seguinte: o Jogo da Vida de Conway é um processo de simulação conhecido como automato celular. Aqui ele dá um pouco da introdução do que é esse Jogo da Vida de Conway, que é uma ideia sobre isso de um automato, de que há uma matriz, aí depois de uma operação ela se torna outra matriz, depois outra matriz. E as regras do jogo, elas indicam como a matriz é modificada a cada passo. Ela vai mudando e a regra do jogo indica como ela vai sendo modificada. Os valores das matrizes, o valor da matriz em um determinado passo são chamados de estado do jogo. Então, uma matriz vai ser um estado do jogo. O que o enunciado fala ele vai te dar algumas regras pra gente. O jogo acontece em uma matriz quadrada, n por n. Então essa aqui é uma matriz em que n igual a 5. E com n linhas e n colunas, em que cada célula está viva, representado pelo número 1. Aqui está representado por uma célula preta. Ou ela é 0, que vai ser uma célula que não está viva, uma célula que vai estar representada pelo número 0. Então vai ter as células 1 e as células 0. Para simular o próximo estado do autômato, que vai ser esse jogo, cada célula a gente vai calcular o número de vizinhos vivos de cada célula. Então, duas células são consideradas vizinhas se elas são adjacentes diagonalmente, horizontalmente ou verticalmente. Então, vai ter todas essas opções, diagonalmente, horizontalmente ou verticalmente. Então, ela pode ter até os 8 vizinhos. Essa aqui, essa célula aqui, do meio, ela tem esses 8 vizinhos aqui ao redor dela. Então, uma célula tem até 8 vizinhos. E decidindo se ela está viva ou morta, baseado em algumas regras. A primeira se uma célula morta possui 3 vizinhas vivas, então ela vira uma célula viva. Se uma célula morta possui uma quantidade de vizinhas vivas diferente de 3, então ela continua morta. Então, uma célula 0 só vira 1 se ela tem exatamente 3 células 1 ao redor dela. E se não, ela continua sendo 0. O outro caso uma célula viva, uma célula 1, possui 2 ou 3 células 1, ela continua sendo uma célula 1, continua viva. Se uma célula 1 possui menos que 2, ela vira 0. Se uma célula 1 possui 3, ela vira 0 também. Então, vamos fazer um esqueminha aqui que eu já deixei pronto. Uma célula V0, ela vira 1 quando ela tem 3 vizinhos 1s. Uma célula, então, nesse caso aqui, por exemplo, nesse caso aqui embaixo, a gente vai ter que essa célula aqui, por exemplo, essa célula aqui, quer dizer, ela termina sendo viva depois de uma operação, porque ela tem esses 3 vizinhos aqui que são vivos nesse momento. Então, depois, na próxima operação, ela fica viva. Lembrando que as regras são aplicadas em todas as células simultaneamente a cada passo. Então você vai ter uma matriz, aplica todas as regras e você vai ter a próxima matriz. Você não vai aplicando aos poucos, vai ser de uma vez simultaneamente. Então vamos lá. E o outro caso se ela é um 0, se ela é um 0, então ela continua sendo... Aqui eu errei, né? Ela continua sendo um 0, ela continua morta, se ela tem uma quantidade diferente de 3 vizinhos vivos. Aí ela vai continuar sendo um 0. E aí a gente vai ter esses dois casos. E aqui na direita, a gente tem os outros dois casos que ele fala pra gente. Que quando que uma célula viva continua viva ou não. Então, ele fala pra gente que ela continua viva se ele tem 2 ou 3 vizinhos vivos, que por exemplo... continua vivo se ele tem 2 ou 3 vizinhos vivos. É o caso dessa daqui. É o caso dessa célula aqui. Por quê? Ela tem 2 vizinhos vivos. Então ela continua viva. Na próxima operação ela continua viva. Ela tem 2. E também poderia ser, esse aqui é o caso do 2. Também poderia ser essa outra célula aqui, porque ela tem esses 3 vizinhos aqui vivos. Então, tem o caso do 2 e o caso do 3 aqui. E ela, se antes estava viva, ela para de ser viva.
errei aqui, para de ser viva. Se ela tem menos do que 2 vivos ou mais do que 3 vivos. Nesse caso, ela para de ser viva. Opa. Bugou aqui na hora de colocar? Ixi. Pronto. Então ela vai ter menos que 3 ou mais que 3. O problema, ele mostra pra gente... Vamos continuar. Toda célula fora da matriz é considerada morta. Então, todas essas daqui é como se eu tivesse vários zeros ao redor da matriz. Tipo, aqui essa matriz tivesse uma camada a mais, que é tudo fora. E aqui tá tudo morto. São todas células zero. E ele também fala que elas nunca vão afetar a quantidade de vizinhos vivos. E... observe que as regras são aplicadas em todas as células simultaneamente, já falei disso. Então o que ele vai fazer é, ele vai te dar o estado inicial do jogo e o inteiro positivo Q, e você quer saber qual que é o késimo estado do jogo de acordo com as regras descritas acima. Ou seja, o valor de cada célula da matriz depois de Q passos no jogo. Ele começa com o estado inicial, depois de Q passos ele quer saber como que a matriz termina. Aqui ele dá um exemplo. Então aqui mostra um exemplo com 3 passos em um 5x5. A entrada vai ser o N e o Q, então qual é o tamanho da matriz e quantos passos você quer dar. E aí ele vai te dar a matriz. O matriz, do jeito que ele dá, vão ser vários caracteres zeros que vão estar colados. Então ele não dá a matriz de um jeito comum, que vão ser zeros espaçados, vão estar todos juntos. Então tem esse probleminha que a gente precisa com certeza ver. Então aqui você vai ter 0, 1, 1, 1, 0, aí 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que no caso é o exemplo que ele dá aqui. E aí depois de 3 vai ser essa saída que é essa saída aqui. Então é só aquele exemplo lá. E aqui ele dá outros 2 exemplos. Mas aí a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode ler como uma matriz normal, a gente tem que ler a entrada como string. Então, falando dele a entrada como string, vamos lá partir para o nosso código. Vamos usar... cadê? Aqui. Vamos usar o nosso... Vamos usar essa IDE aqui, que é a IDE do Usaku Guide. Vou apagar esse início aqui. Vamos começar com a main. Eu vou começar declarando o meu N e o meu Q e também a minha matriz. Aqui ele fala que o N vai até 50, então eu vou declarar uma matriz com um pouco mais porque eu vou querer fazer um indexado. Então eu podia fazer 51, 51, mas eu vou fazer um pouco mais. Eu recomendo sempre vocês fazerem isso, para não terem problemas de checar fora da memória. Não tem problema declarar com um pouco mais, não vai ter nenhum problema mesmo. Então, desde que não seja muito a mais, né? Tipo, eu não vou chegar aqui e colocar 500 por 500 se lá é 50 por 50. Mas tudo bem botar 55 por 55 se for 50 por 50. E aí, aqui na entrada eu vou ler o N e o Q. Só que na hora de ler a matriz, eu tenho que ler ela como uma string. Então, o que eu vou fazer é... eu vou ler cada uma das colunas da matriz. E aí, aqui dentro, eu vou ler a linha atual como uma string. Então, eu vou estar lendo essa linha aqui como uma string. E aí, aqui eu vou ler essa linha como uma string e vou... e aí eu vou passar essa string para a minha matriz, para ter a minha matriz certinha. Só que, como que eu vou fazer isso? A string ela é 0 indexado. Então eu sei, por exemplo, que matriz is1, no caso i0 vai ser 0, né? Vai ser fora. Então se eu começo do 1, então eu vou de matriz i1 até matriz in. Então eu sei que matriz i1 ela vai ter que ser igual a S de 0. Basicamente, matriz de ij vai ter que ser igual a S de j menos 1. Mas esse S... ele, no caso, está sendo a string, né? Isso aqui é um caractere, é um char. Então, não posso só fazer isso daqui, desse jeito. Mas, no caso, não é que vai ser igual, é que vai ser equivalente, né? Já que isso aqui é uma string e não um array. Então, vamos fazer, para a gente passar para a nossa matriz, j menor ou igual a n, j mais mais. Se o sj menos 1 for igual a 0, então, matriz de ij é igual a 0. Até melhor aqui, se for igual a 1, então matriz de j é igual a 1. Se não, né? Se não, matriz de j vai ser igual a 0. E aí, beleza, é que foi.
A gente já conseguiu ler a entrada. Agora vamos passar por cada uma das Q operações que a gente quer fazer. Eu quero fazer Q operações, então eu vou manter uma variável operações que vai de 1 até Q. Ou seja, eu passo por isso aqui Q vezes. De 1 até Q aumentando em 1. Então aqui eu vou querer fazer uma operação na matriz. Eu quero fazer com que a matriz se torne a próxima dela, né? Fazer todas essas operações que ele me fala aqui. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar uma nova matriz. Eu tô com essa matriz aqui, eu vou criar uma nova matriz, em que inicialmente eu vou chamar esse aqui de matriz. Aí eu vou calcular qual que é a nova matriz. E aí depois eu faço matriz igual a nova matriz. Ou seja, eu calculo a nova matriz e eu transformo a matriz atual em nova matriz. Aí eu faço isso Q vezes. Desse jeito eu consigo transformar a matriz em como que ela seria depois de Q vezes. Então, vamos lá. Eu vou declarar aqui a nova matriz, que vai ser também 55 por 55. E vamos agora calcular como que é essa nova matriz. I menor ou igual a N mais mais, vamos calcular cada valor dessa nova matriz. I menor ou igual a N, J mais mais. Então, vamos lá. Eu quero calcular para cada posição quais que são os 9 vizinhos dessa posição. Para isso, eu vou começar aqui com quais são os vizinhos vivos. Então, eu vou botar aqui vizinhos vivos de J começa sendo 0. Vamos calcular quantos deles estão vivos. Então, aqui. Como que a gente vai fazer isso? Aqui embaixo, digamos que você está com isso daqui e agora você está vendo essa célula aqui do meio. O que eu quero fazer? Eu quero ver cada um desses 8 vizinhos aqui. Esse vizinho aqui, se esse aqui do meio ele é o IJ, então esse daqui ele vai ser, claro que tem que ficar branco, né? Esse daqui ele vai ser o I-1, J-1. E eu consigo fazer a mesma coisa para vários outros vizinhos, né? Eu sei, por exemplo, que esse daqui vai ser o I, esse daqui vai ser o I-1, J. I-1, J. E assim para vários outros. Eu posso pegar cada um dos 8 vizinhos e ver quais deles são igual a 1. Mas, se eu for fazer, por exemplo, para o I-1, J-1, aí eu vou fazer tipo, se... Deixa eu dar um zoom maior. Aí eu faço aqui, se matriz de IJ, ou melhor, I-1, J-1 foi igual a 1, então eu faço vizinhos vivos mais. Não preciso fazer isso, né? Eu posso, ou seja, mais igual a 1, eu posso só fazer vizinhos vivos mais igual a matriz I-1, J-1. Vai ser bem equivalente, né? Já que isso aqui é 1 ou 0, e se for 1 é para aumentar em 1. Então eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer a mesma coisa para os 8 vizinhos. Como que eu vou calcular os 8 vizinhos? Eu posso, inclusive, pegar aqui e colar as 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser aqui embaixo vai ser I-1, J-1, I-1, J, I-1, J mais 1. Então eu posso colocar esses primeiro. Aí os da mesma linha vão ser o IJ-1 e o IJ mais 1. E os 3 da linha de baixo, que vai ser o I mais 1, J-1, I mais 1, J e I mais 1, J mais 1. Que eu peguei todos os vizinhos que eu preciso do IJ. Eu sei quantos vizinhos ativos ele tem. Vamos agora calcular o nova matriz. Então, se matriz, a gente vai separar agora nos casos que a gente escreveu aqui. Se for 0, então, se matriz IJ for igual a 0, a gente tem um caso. Nesse caso aqui, se tem exatamente 3, vai terminar sendo 1. Ou seja, se vizinhos vivos for exatamente 3, então nova matriz de IJ vai igual a 1. Então, vai continuar sendo 1. Se não, nova matriz de IJ vai ser 0. Vai ser os dois casos aqui que a gente escreveu, né? Se tem exatamente 3, vai terminar sendo 1. Se não, vai continuar sendo do 0. E agora vamos fazer outro caso, o caso do 1. O caso quando matriz IJ já é igual a 1. Então, o outro caso vai ser o else.
Então, se vizinhos vivos for igual a 2 ou vizinhos vivos for igual a 3, é o que ele fala para mim aqui no enunciado, né? Ou melhor, aqui, se vizinhos vivos for igual a 2 ou 3, vai continuar vivo. Então, se for igual a 2 ou 3, ele vai continuar vivo, porque nova matriz IJ vai ser 1. Se não, eu não preciso fazer esses dois casos aqui, né? Ó. Não preciso fazer sendo menor que 3 ou maior que 3. Eu posso fazer só o se não, né? Se não for igual a 2 nem a 3, então é menor que 2 ou maior que 3. Não preciso me preocupar. E aí, eu vou lá e escrevo aqui, nova matriz IJ igual a 0. E agora, no final, eu posso tirar o zoom aqui para ficar mais claro. A gente pode só, depois de fazer todos esses dois fors, a gente faz outro for aqui, para fazer com que a nossa matriz, fazer isso daqui que a gente escreveu aqui. Essa daqui vai ser a matriz, essa aqui vai ser a nova matriz, e agora eu faço com que matriz se torne a nova matriz. Faz com que matriz IJ se torne nova matriz IJ. Inclusive, fazer simplesmente isso daqui não funciona muito bem. Tipo, só isso daqui não funciona muito bem, que foi o que eu tinha escrito aqui, mas não funciona fazer direto. Eu tenho que fazer o for mesmo. Então, vai ser essa a ideia, transformar em nova matriz. Agora basta a gente escrever como é que vai estar a matriz no final. Menor ou igual a n mais mais. E agora para o j. J menor ou igual a n, j mais mais. E agora eu posso dar cout matriz e j. Não é para dar espaço, porque ele quer que escreva tudo junto. Mas é para dar uma quebra de linha depois de escrever toda uma linha, né? Então eu dou cout em DL aqui no final. E aí agora a gente vai testar nosso código. Vamos ver se dá certo. Vamos testar a nossa primeira entrada. Primeira entrada, a gente pode ver que a primeira entrada funcionou. Vamos ver, vai ser um pouco chato, né? É chato testar se funcionou. Mas até tem um jeito bem legal de testar se funcionou. Que no caso aqui eu peguei a entrada. Eu posso vir aqui, copiar a saída. E aí abrir aqui o Ctrl F. Eu posso vir aqui e abrir aqui na saída o Ctrl F para ver se a saída está igual. Se ficar assim é porque está igual. Se eu mudasse alguma coisa aqui, por exemplo, ele não ficaria. Então, deu certo aqui também. Vamos testar só a terceira saída. Vamos ver aqui. E já vamos copiar aqui a saída. Ver se deu certo. Deu certo aqui também. Então, é isso. Essa é a solução do problema jogo da vida, da OAB 2024, primeira fase. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai ajudando vocês, tirando suas dúvidas. Se vocês querem se dar bem na OAB esse ano, então entrem em pod.digital para ter acesso à nossa mentoria completa, em que nosso treinamento inclui desde lista de exercícios, aulas particulares semanais e simulados. Então, se vocês querem se dar bem e conquistar a tão sonhada medalha esse ano, entrem em pod.digital. Compartilhem esse vídeo com os amigos, não deixem de se inscrever e deixar o like aqui no nosso canal. E vejo vocês na próxima.